Ei pessoal, Alessandro Loyola aqui e bem-vindo à aula de número 2 do nosso curso sobre o que é o conservadorismo. Os sistemas morais, eles podem ser divididos em três grandes grupos. O realismo moral, que é quando você considera que existe uma única verdade universal. O relativismo moral, que é quando o sujeito considera que existem várias verdades, ou tudo pode ser uma verdade. E o ceticismo moral, que é quando o cara considera que simplesmente nenhuma verdade corresponde a qualquer verdade. Uma discussão mais detalhada sobre cada um desses sistemas está além da intenção das aulas desse curso. Talvez eu até faça um curso mais tarde sobre sistemas morais. Eu acho que vai ser uma boa. Mas por enquanto, o que a gente tem que salientar aqui é que o conservadorismo é essencialmente uma ideologia fundamentada no sistema realismo moral. Para um conservador, o que é certo, o que é errado. Simples desse jeito. No conservadorismo, a questão não é se a verdade existe, mas qual é ela. A busca, esse apreço pela busca pela verdade, é algo nuclear no conservadorismo. Enquanto a esquerda se vale bastante de interpretações discricionárias e relativismos morais sobre os valores sociais, ela usa esse tipo de relativismo para poder fazer valer qualquer caminho no rumo dos delírios de poder hegemônico. Enquanto a esquerda é assim, relativista, um conservador é simplesmente incapaz de admitir uma coisa dessas devido ao sistema de realismo moral segundo o qual a mentalidade, o raciocínio dele funcionam. Um conservador ele não aceita moldar o que ele deve considerar a verdade segundo o que ele considera apenas conveniente ou desejável. Não é assim que a mente de um conservador funciona. Em um discurso em 1907, Chesterton, que foi um dos autores que a gente mencionou na aula passada, Chesterton afirmou que, por algum motivo obscuro, nesse mundo maluco em que a gente vive, as coisas sobre as quais a gente mais discorda são exatamente as coisas sobre as quais a gente mais deveria entrar em um acordo. As pessoas vivem discordando sobre moralidade, sexo, direitos individuais, propriedade privada, patriotismo, políticas públicas de saúde e outros assuntos importantes. O que a gente deveria fazer é parar de jogar pedras uns nos outros e se comportar como adultos em busca da verdade em cada um desses tópicos. Chesterton escreveu exatamente isso num livro que ele direcionou para George Bernard Shaw, que ele chamava de Meu Adorável Inimigo. Chesterton se referia a Shaw desse jeito. O Chesterton no livro ele escreveu que um homem deve ser ortodoxo em suas opiniões. Ou seja, a gente deve ser firme naquilo que a gente acredita, mas a gente não deve acreditar em qualquer coisa. Olavo de Carvalho ele abordou esse dilema da verdade no ensaio O Problema da Verdade e a Verdade do Problema, publicado no site dele lá em 1999, perdão. Olavo definiu a verdade como do jeito meio complicado que às vezes ele faz as coisas, né? Ele definiu a verdade como sendo um fundamento cognitivo permanente e universal da validade dos juízos. Apesar disso parecer meio confuso, tem um profundo senso de realismo moral nisso. A verdade é um fundamento cognitivo permanente e universal da validade dos juízos. Isso significa que a verdade ela não pode ser objeto de qualquer questionamento radical, como disse o próprio Olavo. E é exatamente o que Chesterton quis dizer quando ele escreveu que um homem deve ser ortodoxo em suas opiniões. Por prezar esse tipo de conduta, essa busca incansável pela verdade, um conservador ele condiciona seu apoio aos fatos e à retidão do comportamento das outras pessoas. Se uma liderança que se diz conservadora viola esse princípio da busca da verdade,
porque ela se comportou de modo desleal, ou ela sustentou afirmações que não correspondem às evidências. Quando uma liderança que se diz conservadora faz alguma coisa assim, essa liderança imediatamente testemunha a debandada daquelas pessoas que antes eram apoiadoras dela. Como uma das expressões dessa fidelidade ao pilar da verdade, os conservadores eles nutrem uma enorme consideração pela família, pela tradição e pela austeridade. Um conservador ele suspeita de todo e qualquer processo revolucionário. Porque o conservador é aquele sujeito que procura a melhora gradual da sociedade, a partir de arranjos que já foram testados. Um conservador, ele faz isso porque ele reconhece que a ordem é difícil de ser alcançada, fácil de ser perdida e cara para ser recuperada. Como Russell Kirk, que foi outro autor que a gente citou lá atrás, como Russell Kirk disse, o bem é lento, ao passo que o mal tem pressa. Então, a prudência é essencial para que você produza e expresse o bem nesse mundo. Num livro chamado Educação Política, publicado em 1951, o escritor conservador Michael Oakeshott, ele mostrou bem o desafio que é para um conservador construir esse pilar da verdade. Ele escreveu: na política, navegamos num mar sem fundo e sem bordas. Não há um porto, não há um abrigo, não há onde jogar âncoras. A aventura é manter o barco flutuando, sabendo que o mar é tanto um amigo quanto um inimigo. E o bom marinheiro é aquele que sabe utilizar os recursos à sua disposição de maneira racional, para tornar cada situação hostil uma oportunidade de aprendizado. Com toda essa filosofia pragmática, com toda essa ideologia de resiliência, de firmeza, é bem tentador você classificar o conservadorismo como alguma coisa reacionária, mas o conservadorismo está bem distante disso. O conservadorismo não é nada reacionário. O lance é que se a história da nossa espécie mostrou alguma coisa, se a história da nossa civilização mostrou alguma coisa com relação às revoluções, é que as revoluções provam que as revoluções são possíveis. E as revoluções provam, o histórico das revoluções, provam que as revoluções, em geral, elas não produzem como resultado aquilo para o qual elas foram feitas pela primeira vez. Uma revolução, ela acaba sendo feita em nome de alguma coisa que nunca é aquela coisa que resulta depois da revolução. É meio contraditório isso, né? É por isso que o conservadorismo ele não defende uma paralisação inegociável do tecido social. Ele não defende essa paralisação, mas ele também não defende o processo revolucionário. O conservadorismo, baseado no pilar da verdade, em sustentar a verdade, ele tenta moderação nas mudanças. O conservador, ele procura o passo a passo, para que você não salte de uma verdade e caia no meio de uma mentira. O conhecimento humano, ele é imperfeito e algumas aventuras que a gente se mete aí, elas podem ter consequências desastrosas. E é assim, com prudência, com calma, com sabedoria, que o conservador concebe o pilar da verdade, que é uma das colunas que sustentam essa ideologia, que eu acho fantástica. Na próxima aula a gente vai destrinchar vamos mais fundo um pouquinho na toca do coelho, sobre o que é conservadorismo, e vamos analisar mais uma das colunas que sustentam essa filosofia, que é o pilar da liberdade. Eu vejo vocês lá. Boa reflexão, galera, e um abraço.